O ministro do STF, Luiz Fux, interrompeu o voto do também ministro Alexandre de Moraes para reclamar de uma interrupção. Eu li isso mesmo? Xandão e Flávio Dino não perdoaram. Eu também não perdoaria, não. Vamos ouvir mais sobre essa história com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro, cobrindo o julgamento do século aqui no STF. Bora lá. Realmente o Fux hoje começou a manhã da pá virada. Tava assim, acordou pronto para encher o saco, né? Ele interrompeu para reclamar de uma interrupção, é isso? Pois é, Ana, como você falou, ele já começou da pá virada, começou lá com já querendo abrir divergência, mas eu não vou falar disso aqui, o Pedro vai falar mais sobre isso num corte que ele vai fazer mais pra frente aqui na live. Eu vou focar mais em outro momento em que o Dino fez uma intervenção em uma fala do Alexandre de Moraes, com autorização do Alexandre de Moraes. Sabe, o Dino pediu a palavra, o Xandão disse, pode falar. Ele foi lá e fez a intervenção. E o Fux ficou ofendido, aparentemente. Não, como você deixou ele fazer essa intervenção? Vamos ver essa cena, Ana. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Que cena é essa, né, Ana? Que cena foi essa? Chato! Gente, ele interrompeu para dizer que não deveria ser interrompido, sendo que quem foi interrompido não foi ele. Tipo. E ele, eu sei, a gente vai falar sobre isso depois, mas assim, ele antes disso, a primeira coisa que ele fez com 5 minutos de julgamento foi interromper. 7 minutos de julgamento. Ele interrompeu. Então, assim, além de tudo, enfim, a hipocrisia, né? Exato, Ana, exato. Mas aquela fala dele, ele revela o porquê que ele fez isso, né? Ai, ai. Você percebe o que ele fala? Ele fala, não, até porque eu não vou querer ser interrompido, até porque tem um voto extenso e eventualmente a gente apresenta discordâncias. Bateu uma preocupação que a hora que ele estiver falando alguém vai erguer a mãozinha e falar alguma coisa, é isso? Exatamente. Tipo, amanhã quando eu for falar, eu vou falar um monte de coisa que vai irritar todo mundo e eu não quero que ninguém fale. Exatamente. Vai ser difícil amanhã, hein? Exatamente isso, Ana. É basicamente isso que vai acontecer amanhã. Ele vai começar a falar, os outros ministros todos vão ficar putaços porque ele vai falar um monte de... Prepara. E ele não quer ser interrompido. Gente. E ele não quer ser interrompido. Então é isso que está acontecendo, Ana. Mas enfim, e assim, a gente sabe que tem muita coisa interessante que foi dito hoje, da qual o Fux pode vir a divergir. Que a gente já viu, nós duas transmitimos aqui ao vivo juntas, né, Ana, quando foi a votação da denúncia apresentada pela PGR, se o STF aceitaria a denúncia ou não, apesar do Fux votar junto com os outros para aceitar, né, foi votado por unanimidade. Ele
fez um monte de discursos bolsonaristas e a gente já pode se preparar que ele provavelmente vai fazer o mesmo de volta. E daí eu trouxe aqui alguns pontos no que eu imagino que talvez, e assim, é puramente achismo da minha parte, mas que eu imagino que o Fux possa não gostar. Primeiro deles, o Alexandre de Moraes colocou o Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou tramar um Muitas vezes. golpe de Estado. Inclusive, slide. Olha aqui, slide. Líder. Jair Messias Bolsonaro, líder. Você veja que ele tomou cuidado de não colocar o Bolsonaro no meio e um monte de setinha apontando pra ele. Né? Apesar de que eu teria feito esse slide diferente. Eu teria deixado o Bolsonaro em cima, no meio, aqui, e os outros 6 em 2 colunas embaixo, em 2 linhas embaixo, né? Mas enfim. Outra coisa, o Alexandre de Moraes, como relator, ele também listou 13 atos que, de acordo com ele, mostram que teve sim uma organização para tentar um golpe de Estado. 13 atos, eu vou até ler aqui para vocês. Utilização de órgãos públicos para monitoramento de adversários políticos e a execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário. Alô, Heleno. Alô, Ramagem. 2. Atos executórios públicos com graves ameaças à justiça eleitoral, live do dia 29 de julho de 2021, aquela que atacando as urnas, entrevista de 3 de agosto de 2021 e live do 4 de agosto de 2021. Tentativa de emprego de grave ameaça de restringir o exercício do Poder Judiciário em 7 de setembro de 2021. É aquele 7 de setembro onde o Bolsonaro sobe no trio elétrico para falar: sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! E ele, inclusive, cita e fala essa frase. Uma delícia. Reunião ministerial de 5 de julho de 2022. É aquela lá em que o Heleno, inclusive, começa a falar e o Bolsonaro fala: não fala isso aqui não, porque pode vazar. Reunião de com embaixadores de 18 de julho de 2022, sim, aquela que acabou resultando na inelegibilidade. Utilização indevida da estrutura da PRF no segundo turno das eleições presidenciais. Alô, Anderson Torres. Utilização indevida da estrutura das Forças Armadas, relatório de fiscalização eletrônico de votação do Ministério da Defesa. Alô, Paulo Sérgio Nogueira. Atos executivos após segundo turno das eleições, live realizada em 4 de novembro de 2022, ações de monitoramento de autoridades no 21 de novembro de 2022, representação eleitoral para verificação extraordinária, reunião dos Forças Especiais Quis Pretos em 20 de novembro de 2022, elaboração da carta ao comandante, muita coisa aqui envolvendo os armados, planejamento do Punhal Verde e Amarelo e Operação Copa 2022, sim, que visava matar ele, o Alckmin, o Lula e o... Ai, faltou quem que era o Juca? Era o... Eu sempre penso no genuíno e não é o genuíno, enfim. Não. É José Dirceu. Não lembro. Ah, tá. 10. Sim. Atos executórios seguintes ao planejamento do Punhal Verde e Amarelo, monitoramento do presidente eleito, Operação Luneta, Operação 42 e discurso pós-golpe. 11. A minuta do golpe de Estado e a apresentação aos comandantes das Forças Armadas. Aí eu sempre gosto de lembrar que um chefe das Forças Armadas aceitou participar do golpe e os outros 2 prevaricaram. 12. Tentativa e os outros 2 não estão sendo julgados. 12. Tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023 e 13. Gabinete de crise após a consumação do golpe de Estado. Aqui está Braga Neto, aqui está o Heleno de novo. Então, Ana, o Alexandre de Moraes fez um voto muito bonitinho, assim, mostrando ponto por ponto desses 13, até por isso ele levou 5 horas. Então, tem muita coisa aí que se o Fux for tentar abrir divergência, ele vai ter que explicar. E para quando ele conseguir desmontar esse voto tão organizadinho, tão bonitinho, tão bem embasado do Alexandre de Moraes, ele realmente tem todo interesse em não ser interrompido. O voto do Fux vai levar 10 horas, não vai?
Amanhã vai ser só ele, se bobear. Gente, amanhã capricha na cafeína, capricha, assim, sabe? Leva um snack, leva um negócio, porque vai ser difícil, vai ser complicado. O Fux deixou de fato muito bem claro, né, Sofia, que ele pretende ser chato pra caramba em todos os sentidos. Ele já tem, assim, a entrega do texto dele, vocês me desculpem, né? Vou adjetivar, assim, a entrega do texto dele não é exatamente a coisa, assim, mais, né, colorida enfim, cheio de emoção. É, em geral, assim, uma fala um pouco mais tediosa. Mas, além disso, ele deixou bem claro, e essa é a parte mais terrível, porque, veja, tedioso por tedioso, o Gonê também é, e o texto estava ótimo, tá? Mas a grande questão do Fux é que ele já deixou muito claro, não apenas que ele vai abrir divergência, como ele vai ser bastante específico com relação a essas divergências e que ele vai ser bastante criterioso, rigoroso, chato, com qualquer divergência às suas divergências. Não admitirá que ninguém fale um A, né? Mesmo que ele levante pontos que possam ser questionados, não vai aceitar que ninguém fale nada sobre isso. E, acima de tudo, piadas à parte, ele já demonstrou aí uma disposição subjetiva logo no começo do julgamento hoje, com essa coisa, né, de interromper um, depois interrompeu para reclamar que o outro interrompeu, não sei o quê. Já mostrou uma disposição, como diria aí o Zema, beliscosa, né? Em relação às suas posições aí com o julgamento. Então, é de se esperar mesmo que ele faça uma fala amanhã que vai ser, assim, de ferver o estômago, tá? Ele já vem tendo essas posições contrárias aí desde o começo do julgamento. Amanhã tem tudo para se intensificar, né? Hoje, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino levaram, eu ia dizer na esportiva, mas o Alexandre de Moraes deu uma boa, né? Ele estava bastante afiado ali, né? Uhum. Ele pediu a parte a mim e não a Vossa Excelência. Adorei. Então amanhã a gente aguarda aí para ver como é que vai ser. Vai estar todo mundo. Eu queria muito estar lá só para ver a cara dos outros ministros enquanto o Fux fala, assim, né? As expressões revirando os olhinhos, assim. Mas é só para ver isso, porque de resto eu não queria estar lá, não. Pelo amor de Deus, vai ser muito difícil. É isso, Sofia. É isso, Ana. Ficamos por aqui torcendo para que amanhã nós tenhamos reviradas de olhinhos, nós teremos bufadas, nós teremos irritações, gente se mexendo na cadeira, mas ninguém pedindo a parte pro Fux, porque ele não dá a parte, não dá a parte. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais interrupções do Fux. Beijos.